Olá, rapaziada. Então hoje a gente vai para o capítulo 8, né? Termodinâmica química. Então vamos ver os primeiros conceitos, né? É só um início, é um capítulo um pouquinho mais longo, né? Mas nenhum mistério não, a gente vai seguir legal. Então a primeira coisa é isolar sistema, né? Falar de sistema e de ambiente. Então existe sistema isolado, sistema fechado e sistema aberto, né? Lendo aqui a definição a gente vai ver certinho qual a diferença deles. Eu acho que vai dar para entender legal. Eu coloquei uma figura aqui para ver se a gente, quem sabe, ajuda a gente aqui assim, ó. Então, um sistema aberto, o que é? Ó? É um copo de Becker, por exemplo. Copo de Becker pode trocar matéria, né? Porque pode evaporar água, pode condensar água, pode trocar matéria ali. E pode também trocar energia, dependendo do local que eu coloco, pode ficar mais quente ou mais frio aqui dentro. Então, isso é um sistema aberto. Um sistema fechado é como uma garrafinha de água, né? A garrafinha de água, ela pode trocar calor, né? Pode ficar, né? Ali a água pode ficar mais quente ou mais fria, mas não pode trocar matéria. A matéria não entra e a matéria não sai. Certo? Vamos pensar na garrafinha, né? Fechada, né? Então é o sistema fechado. O sistema isolado não deixa trocar nenhum dos dois. Não deixa trocar nem matéria, nem energia, né? Os dois ficam constantes aqui, ó. Não entra energia, não sai energia, né? Exemplo dos três. Isso aqui, uma garrafa térmica, é o exemplo mais falado. A garrafa térmica é típica, né? Ela não é 100%, né? Mas ela tende a ser um sistema isolado, né? Ela não troca calor, tende a manter a temperatura, né? E não troca a matéria que tem dentro, a massa que tem aqui dentro, vamos falar assim, né? Um sistema fechado, eu já falei para vocês, uma garrafinha, por exemplo, dessa de água, né? Quando a gente compra, que ela está lacrada, é um sistema fechado. Um sistema aberto também já falei que é um copo de Becker, certo? Isso é o sistema. Na segunda parte, a gente vai falar agora da parede aqui, ó, da fronteira, a fronteira que separa o meu material que está aqui dentro, né, do ambiente externo. Tá? Então nós vamos falar dessa parede, né? Então nós vamos falar da fronteira, né, a divisão entre eles. Tá? Então nesse caso a gente vai ver agora então aqui, nós vamos ver assim, ó, existem fronteiras, existem três tipos de fronteira também, ó. Vamos ver a diferença. Fronteira adiabática, fronteira diatérmica e fronteira permeável. Simples também. O que é uma fronteira adiabática? Só a palavra que é meio feia, né? Adiabática. Mas é aquela que não permite troca de calor nem de matéria. Uma parede como a parede da garrafa térmica ou de uma caixa de isopor. Ela tende a manter a energia ali dentro e tende a manter o material que está ali dentro. É uma parede adiabática. Uma parede diatérmica, ela não permite. É uma parede que não permite, é como a parede da garrafinha térmica. Ela não permite a troca de matéria pela parede, mas permite a troca de energia ali. Isso é uma parede diatérmica. E uma parede permeável é que permite a troca dos dois, né? Eu tenho exemplo aqui dos dois primeiros. Vamos ver assim, ó, aqui está a minha parede, ó, a parede. Então, quando ela é diatérmica, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, ó. Quando ela é diatérmica, ela permite que calor passe, né, entre a parede, certo? Porque ela é diatérmica, ela não permite a passagem de matéria, mas de forma de energia, sim. Quando ela é diabática, ó, o calor tende a passar e não consegue. Então ela não permite a passagem aqui de troca de energia. E quando ela é, né, o terceiro caso eu nem coloquei, mas quando ela é uma parede permeável, o que é uma parede permeável? O filtro de café é uma parede permeável, né? Então é algo assim que permite a troca dos dois, certo? Ó, olha só, uma questãozinha, ó, que já foi uma questão de um vestibular aí, ó. Olha só, eu tenho aqui uma célula, tenho uma garrafa térmica e tenho um frasco de álcool aqui, ó. Tá? Então, né, o álcool aqui está fechado, a garrafa térmica também, tudo certinho, tá. Então vamos lá, ele quer saber qual deles tem as fronteiras adiabáticas, diatérmica e permeável. Eu acho que é uma questão bem simples, né? Adiabática, quem vai ter a parede adiabática vai ser a garrafa térmica, né? Quem vai ter
Então a diabática vai ser o 2. Né? Quem vai ter a célula vai permitir a troca de calor, né? E também a troca de matéria. Entra água e sai água, por exemplo. Também, temperatura também muda, então é uma parede permeável. E a garrafinha de álcool não permite a troca de matéria, porque está fechado, né? Mas permite a troca de calor. Então então eu tenho como opção aqui a resposta nossa ali. Eu tenho, vamos voltar um pouquinho ali, anterior. Eu vou ter então, vai ser a diabática? Não. A diabática vai ser o 2. Então a diabática é o 2, está aqui. 1 é permeável, sim. E 3 é diatérmica. Então nossa resposta aqui vai ser a C. Eu não marquei aqui, mas vai ser a C, viu galera? Então é uma questãozinha que eu já puxei lá da frente para a gente exemplificar a nossa situação aí. Ó. Bom, pessoal, princípios da termodinâmica. Existem alguns princípios que a gente vai passar aqui, que é coisa simples. Primeiro princípio da termodinâmica. A energia do sistema isolado é constante. Lógico, se é um sistema isolado, ele não permite a troca de energia. Se não permite a troca de energia, é porque a energia é constante. É o princípio da conservação da energia. E se está, por exemplo, uma garrafa térmica, ele tende a ficar sempre igual. Então, é constante. O segundo princípio, a entropia do universo tende ao máximo. O que é entropia? Entropia é o grau de desordem, por exemplo. Se eu tenho aqui, ó, olha só essa figura aqui como é boa. Eu tenho aqui em comunicação, né, eu tenho dois balões, né, que está fechado aqui por uma válvula. Aqui dentro tem essas moléculas, molécula de um gás. Quando eu abrir esse frasco, essa válvula aqui, essas moléculas não vão ficar só aqui, elas vão também para o lado de lá. Então ela tende a se expandir, ela tende a ocupar todo o espaço possível. Isso é aumentar a entropia. Aqui elas estavam mais juntas, estavam mais controladas, vamos dizer assim. Agora está num estágio mais bagunçado. Isso é entropia, aumentar o grau de desordem. A mesma coisa quando passa assim, ó, uma água passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gás. Isso é um processo espontâneo. Então está aumentando a entropia. A água passar de sólida para líquida aumenta a entropia, aumenta o grau de desordem. E de líquida para gás também aumenta o grau de desordem. Aumenta a entropia. Então é isso que está dizendo. A entropia do universo tende a aumentar, tende a ir para um máximo. É o que está dizendo aqui. Ó. A entropia do universo tende a ir para um máximo, tende a aumentar. Tá? A água gasosa não tende a ir sozinha para líquida ou para sólida. Mas a sólida tende sozinha a ir para líquida e a líquida a ir para vapor. Então a entropia tende a aumentar. Ok? O terceiro princípio diz que a entropia dos sólidos cristalinos puros no zero Kelvin é igual a zero. A entropia vai ser zero quando estiver na temperatura absoluta, na temperatura 0 Kelvin. O que é o grau 0 Kelvin? Seria as moléculas 100% parada. Se tiver 100% parada, não tem entropia, não tem agitação, está 100% parada, entropia zero. Quando aumenta um pouquinho a temperatura, ela começa a agitar, então a entropia começa a aumentar o grau de desordem, começa a bagunçar, vamos dizer assim. Então ela só vai ser zero quando tiver na temperatura de 0 Kelvin. E 0 Kelvin a gente sabe que é menos 273 graus Celsius. Bom, expressões, né? A gente tem uma expressão aqui que é muito usada na termodinâmica, né? Que é a energia interna. O que é energia interna? Energia interna é a capacidade de uma substância em produzir, né? A energia interna nada mais é a quantidade de calor que ela pode emitir mais um trabalho que ela pode realizar. É a soma dos dois. Bom, como a gente vai trabalhar com reação química e reação química, isso aqui só é válido se eu tiver com um sistema fechado. E uma reação química normalmente está em um sistema aberto. Como está num sistema aberto, ela não vai aproveitar a energia para realizar um trabalho. O que seria realizar um trabalho? Por exemplo, assim, numa seringa. Numa seringa, se eu fizesse uma reação química dentro de uma seringa e ela formasse alguma coisa gasosa, por exemplo, ela expandiria. Então ela estaria realizando um trabalho, ela empurraria o êmbolo. Mas como meus sistemas dentro da química a gente trabalha em sistema aberto, ela acaba não realizando trabalho. Então, se eu tirar o trabalho daqui, eu não posso mais chamar de energia interna. Aí eu vou chamar só da quantidade de calor. Então, a quantidade de calor
quantidade de calor que é representada por Q vai ser igual a uma variação de entalpia, que a gente vai começar a chamar aqui, ó, essa palavra entalpia. Então, nada, é a mesma coisa, né? Falar entalpia, aqui tem a igualdade. Ó. Falar entalpia é a mesma coisa que falar calor. Por que entalpia? Entalpia porque a palavra que vem tem uma origem grega. Né? Tem uma origem grega, é representado por H porque é calor no inglês que é heat, né? Então, e a gente vai ter então um ΔH aqui. Então, falar em ΔH é falar em variação de entalpia, ou seja, falar em variação de calor. Certo? Então, como a gente vai trabalhar, pessoal, daqui para frente, a gente vai trabalhar com reações químicas e ela ocorre em sistemas abertos, a gente vai trabalhar a pressão constante. Não vai ter nada empurrando ali, como eu falei do êmbolo. Então, como vai estar em pressão constante, né, vai estar variando ali, eu vou ter, então, eu vou usar isso aqui, eu vou usar apenas o ΔH, eu não vou estar usando o trabalho realizado em energia interna. Isso aqui vocês vão estudar depois em física, em máquinas térmicas. Não sei se já não estudaram, né, mas vão estudar em física. Tá? Então, um probleminha aqui envolvendo essa fórmula aqui diz assim, ó, durante a recarga de uma bateria de celular, há fornecimento de 100 kJ de energia na forma de trabalho elétrico e perda de 10 kJ de energia como calor para o ambiente. Então ele está dando aqui o trabalho realizado e ele está dando a quantidade de calor que perdeu. Aí ele pergunta qual o valor da energia interna. A energia interna é o ΔU. Então simplesinho, é só pegar e jogar ali, ó, ΔU é igual a Q, mais eu só peguei a fórmula lá, repetir para cá. Vamos jogar os valores. Ele dá aqui a quantidade, né, para recarregar, precisou de 100 kJ e houve uma perda de calor de 10. Então eu vou ter aqui a energia interna igual a 90 kJ. Tá? Não é esse por enquanto a nossa ideia. A nossa ideia era chegar, não nessa fórmula aqui, mas a partir dessa fórmula chegar no que a gente vai falar de calor aqui. Ó. Nós vamos falar em calor, vamos falar em ΔH. Eu quero que vocês firmem bem isso. Tá? Quando eu falar em calor, eu estou falando de uma entalpia. É a mesma coisa, tá? Porque é só uma palavra que eu estou trocando do português para um outro termo que não é da nossa língua. Tá ok? Numa próxima aula, a gente vai... Porque agora o próximo conceito ele é longo, então eu vou criar numa próxima aula e a gente segue nesse capítulo, dentro desse capítulo que é o termodinâmica, tá ok? Valeu pessoal, até mais.